dele, por ele e para ele é que são todas as coisas. Aleluia! Abram comigo a palavra do Senhor em Esther, no capítulo 3. Esther, capítulo 3. Xaramanto, rocô, miarás. Mas não sei nem onde é que está Esther. Vai em Salmos, vai voltando. Jó. Depois de Jó. Aleluia. Quem está nos visitando pela primeira, segunda vez, levante sua mão onde você estiver, por favor. Glória a Deus, seja bem-vindo a essa casa. Tem um obreiro para apertar na mão desse querido aqui, por favor. Vai lá, Fabinho. É que ele não está no culto ainda. Tem mais alguém? Seja bem-vindo. Que Deus fale o teu coração. Amém? Esther capítulo 3, versículo de número 12, diz assim: chamaram, pois, os secretários do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Ramã, tudo se escreveu dos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas encerravam o translado do decreto, para que se proclamasse a lei em cada província. Esse traslado foi enviado a todos os povos, para que se preparassem para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela ordem do rei, partiram incontinenti, e a lei se proclamou na cidade de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Capítulo 4, versículo 1 em diante. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor, e chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro, e lamentações, e muitos se deixavam em pano de saco e em cinzas. Então vieram as servas de Esther e os eunucos, e a fizeram-na saber, que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, e esse lhe dera para a servir, e ordenou que fosse a Mordecai, para saber que era aquilo e o que era o motivo. Saiu, pois, Hataque à praça da cidade, para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto se tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei, pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o translado do decreto escrito, que se publicara em Suzã, para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Aleluia. Pai, eu submeto essa palavra e a minha vida ao teu Espírito Santo, assim como eu o tenho feito durante todos esses anos. Senhor, a tua palavra diz que é necessário que diminuamos para que o Senhor cresça.
Por isso, Senhor, tudo que já aconteceu nesse culto, seja para a glória do Teu nome. Tudo que está acontecendo, seja para que o Teu nome seja glorificado. E tudo que ainda vai acontecer, o Teu nome seja exaltado aos mais altos céus. Senhor, e que os homens e os anjos reconheçam esta palavra, e que essa palavra vá, e ela produza resultados que ecoem até a eternidade, e que essa palavra altere destinos, que essa palavra quebre e rasgue decretos nesta noite. Pai, que essa palavra vá em ambientes que nós não podemos chegar, e que ela possa fazer, Pai, o impossível acontecer, e o Teu nome seja glorificado. Assentai-vos, meus irmãos. Fique muito atento. Não se distraia. Olhe para alguém e diga: não se distraia. Porque uma palavra pode alterar um destino. Você está aí? Esse é um texto que relata um momento dramático da história do povo judeu, do povo de Israel. Qual a condição que eles estão? Cativos numa cidadela chamada Suzã, sob o grande império de um rei poderoso chamado Assuero. O rei Assuero governava por 127 províncias. Isso era a grandiosidade de um rei. Ele governava da Índia à Etiópia. Olha as dimensões da autoridade deste rei Assuero. Ele com certeza era um dos reis mais poderosos do seu tempo. Ele tinha um grande império, e segundo a palavra, no seu tempo não havia um rei maior que ele. Os judeus, depois que foram levados cativos, estão agora em Suzã. E em Suzã se levanta um homem poderoso, cujo nome é Amã. Um homem que nutria um ódio ferrenho pelos judeus, pelo povo de Israel. Ele era um antissemita. Ele nutria um ódio pelos judeus. Amã, então, por meio de decreto, consegue cartas e decretos contra o povo de Israel. Esta é a realidade. O povo está ali, e Amã então consegue articular o extermínio de um povo que já está cativo, que já está preso. Olha o que está acontecendo ali. Então, aquele povo que já estava sob condições subhumanas, agora tem contra eles um decreto assinado e carimbado com o sinete do rei Assuero. Então, qual era o decreto assinado? Que na data marcada, cada pessoa da província poderia matar qualquer judeu que encontrasse pelo caminho. E eles demarcaram o dia e falaram: olha, no dia tal, vocês estão liberados por lei. Se encontrar um judeu pela frente, pode matar. Esse era o decreto. Eles estão sob uma condição de um decreto assinado, um decreto de morte. Parece absurdo, mas além de presos, estão sob ameaça de iminente morte, porque o decreto dizia: pode matar todo mundo e pode saquear os bens que eles têm. Então, pasme, mas entre os anos de 1941 ao ano de 1945, houve algo na Alemanha nazista de Adolf Hitler, que era um antissemita, que estava fazendo isso, que teve êxito em fazer isso. Então, esse decreto fazia com que todo judeu fosse perseguido e morto, sem direito de defesa. Essa era a condição. Porque a condição era o decreto: podem matar, e eles não poderão se defender.
Já pensou nisso? Quem está comigo? Então, quando esse líder chamado Mordecai fica sabendo do decreto, ele rasga as vestes, ele se veste de pano de saco, coloca cinzas sobre a cabeça, como sinal de humilhação, e sai gritando e chorando por toda a cidade. Ele sai gritando e lamentando, porque o decreto está dizendo que todo o povo vai morrer. Você está aí, não? Vai morrer como? A fio de espada, ou do jeito que se pudesse matar. Decreto de morte. Então Mordecai entende a realidade dos seus irmãos, que seriam mortos, e ele sai gritando e chorando, desesperado. Você está aí, não? E aí ele chega diante da porta, da escadaria, da porta do rei, da porta do palácio, e não importa se a causa de Mordecai fosse justa, não importava se o problema dele era grave, não importava se a questão dele era urgente, a porta estava fechada. Você está aí? Quem está comigo? Então, o que Mordecai precisa é urgente. O que Mordecai precisa é um problema grave. Ele tem uma causa justa em suas mãos, mas a porta do palácio está fechada. Quantas vezes eu e você temos uma causa, uma realidade, uma circunstância, e nos deparamos com portas fechadas, sim ou não? Então, a porta está fechada. A porta está? Como é que a porta está? Então essa é a realidade de Mordecai. Porque tem uma coisa que vale mais do que dinheiro. Tem coisa que vale mais que títulos. Tem uma coisa que vale mais que a força. Tem uma coisa que vale mais do que habilidades. O que pode valer mais que isso? Diga comigo, acessos. Diga comigo de novo, acessos. Aleluia. Então, diga comigo, acesso vale mais que dinheiro. Acesso vale mais que títulos. Acesso vale mais que inteligência. Acesso vale mais que força. Acesso vale mais que habilidade. Então, Mordecai está diante de uma porta, mas ele não tem prega comigo, me ajuda. Ele está diante de uma porta, mas a porta está closed, está fechada. Quem está aí? Ele sabe que lá dentro do palácio tem solução, mas ele não tem acesso. Aquele homem tinha uma causa, mas ele não tinha acesso. Aquele homem tinha um problema, mas não tinha acesso. Aquele homem tem diante dele uma porta que está completamente fechada. E tudo que Mordecai precisa é de mas a porta está. Ele precisa do quê? Mas a porta está. Talvez você entrou aqui nesta noite precisando de um acesso, mas você tem se deparado com portas que estão. Mas nesta noite, aquele que é o caminho e aquele que é a porta me manda te dizer: esta palavra não depende de tua habilidade, não depende de tua inteligência, não depende da tua urgência, porque ela já está criando um caminho de acessos para a tua vida a partir de agora, assim diz o Senhor. Eu vim liberar uma palavra para a tua vida nessa noite, porque o Senhor é aquele que abre a porta que ninguém fecha. Quem está aí? Diga: o meu Deus é também o meu Pai.
E a porta que ele abre, ninguém pode fechar. Mordecai está diante de uma porta, tem habilidade, tem inteligência, tem sabedoria, mas não tem acesso. Levante a mão e grite comigo: o meu Deus é aquele que abre a porta. Você está aí? A gente terminasse agora, irmão, você já estaria com acessos abertos. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Diga: eu tenho um Deus de acessos. Aleluia! Aplauda mesmo. Olhe para alguém e diga assim: um dia, quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima até abaixo, e por isso nós, a partir daquele dia, recebemos a maior oportunidade da nossa vida, o acesso. Uou! Você está aí? Porque acesso vale mais do que dinheiro, acesso vale mais do que contatos. O que acontece é que Mordecai tem uma causa. Posso perguntar? Quem tem uma causa nessa noite? Uma causa na saúde, uma causa profissional, uma causa no casamento, uma causa num ambiente, num território. Quem tem uma causa? Levante a mão. Pronto. O problema é que você chegou aqui até nessa noite com uma causa, mas sem um acesso. Então você chegou aqui com uma causa, só que essa palavra dessa noite é a palavra que abre o acesso, para que a sua causa seja colocada diante daquele que resolve. Uou! Diga: eu tenho um Pai que me dá acessos, porque Ele pode resolver o que ninguém pode. Você está aí? Você tem uma causa? Ah, não tem, né? Você tem uma causa? Não ouvi ainda. Você tem uma causa? Então eu profetizo: Deus tem um acesso. Você tem uma causa? Sim ou não? Sim ou não? Seja profético, sim ou não? Agora diga: eu tenho uma causa, mas eu tenho um Pai que me dá acessos, e eu tomo posse dos acessos para a minha vida nesta noite, porque eu tenho um Deus de acessos. Pega e leva para casa. Deus não está de brincadeira com você, porque alguém disse: vou fazer, mas não fez. Disse para você: vou abrir, mas não abriu. Disse para você: vou gerar uma possibilidade, e não o fez. Mas Deus está dizendo: eu não sou homem para que minta, não sou filho do homem para que me arrependa, porque eu sou um Deus de acessos. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Onde Mordecai precisa entrar? Ele precisa entrar num lugar que tem socorro, mas ele não pode, porque não tem acesso. E por que não pode? O verso 2 vai dizer assim: capítulo 3 de Esther, versículo 2: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Ei, talvez você está se prostrando diante de circunstâncias, talvez você está se prostrando diante de causas que você não resolve, mas o Senhor está falando assim: o que você não resolve, eu tenho poder para gerar ambientes que você não pode.
Capítulo 4, versículo 2 diz que chegou até a porta do rei, porém ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Não pode por quê? Porque tem uma lei. Que lei? Uma lei que dizia que alguém maltrapilho, vestido de panos de saco, com cinzas na cabeça, não poderia entrar. No estado em que Mordecai estava, ele não podia entrar. Estava sujo, não podia entrar. Como que um homem maltrapilho, sujo, cheio de cinzas, vestido de pano de saco, pode entrar na presença do rei? Você está aí, não? Ele está nas escadas que dão acesso à porta do rei, mas não pode entrar. Por quê? Porque tem uma, diga, lei. Diga, não pode entrar, porque tem uma lei que impede o acesso. Aleluia. Tem uma lei que dizia que um homem naquelas condições não poderia cruzar a porta de acesso. Assim éramos eu e você. Como? Sujos pelo pecado, sem acesso à salvação. Não tínhamos acesso ao milagre, não tínhamos acesso ao favor de Deus. Estávamos parados diante da porta, condenados a viver fora do reino para sempre. Porque quando o mundo espiritual olhava para mim e para você, nós estávamos como maltrapilhos, sujos de pecados. E aí o acesso estava impedido. Mas o Espírito Santo nos revelou a Jesus Cristo. Aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha. Aquele que dá acessos, aquele que diz eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele que foi o que morreu naquela cruz para nos dar os acessos que até então eram impossíveis. O que eu estou dizendo é que se eu tenho Jesus, eu não vou ficar de fora, porque Jesus é a minha porta de acesso. Eu não fico às margens do caminho, eu não fico no cordão do isolamento. Eu vim pregar para alguém que entrou aqui nesta noite, e o Senhor está dizendo: a sua causa não vai ficar estacionada na porta, a sua causa não vai ficar parada no choro, sua causa não vai ficar parada na vergonha, porque tem alguém no palácio para interceder pela tua vida, pela tua causa e pela tua história, hoje ainda. Quem pode pegar essa palavra, pelo amor de Deus? Aleluia. Uma pessoa me procurou outro dia, depois que o pastor Márcio ministrou e falou de alguns tópicos que ele havia anotado. Aí me pararam e perguntaram assim: eu estava no culto, mas não ouvi nada daquilo. Esse é o problema da distração. Porque aí Deus está falando, está dando chaves e você fica não sei onde eu estou e nem para onde eu vou. É ou não é verdade? Sabia que para um piloto encontrar o lugar do destino, ele precisa saber primeiro aonde ele está? Então tem gente querendo um destino, um acesso, mas não sabe nem onde está. Ele vem para a igreja, mas a cabeça dele está no fantástico. Ele vem para a igreja, mas a cabeça dele está no trabalho de amanhã, que nem chegou ainda. Ele está na igreja, mas ele está preocupado com a causa que ficou lá no tribunal. Ele está aqui, mas a cabeça dele está lá no trabalho que ele vai ter que fazer em longa distância, que vai dar um trabalho enorme para ele. Preste bem atenção, fique neste culto, ouça a palavra e deixe essa palavra destravar acessos para a tua vida amanhã, depois de amanhã, no mês que vem, ele já tem o acesso que você precisa. Então fica no culto. Se você não estava, então em nome de Jesus, seja bem-vindo a esse culto, amém? Vamos dizer assim: sejam bem-vindos. Para quem ainda estava só de corpo presente, aleluia. Diga para alguém, para encorajar essa pessoa: antes do problema, Deus já tinha preparado um acesso. Aleluia.
Antes do problema, Deus já tinha criado um caminho. Antes do problema, Deus já tinha se movido em uma nova possibilidade. Ah, você não está aqui não. Fale bem alto: antes dos meus problemas surgirem, já existia um caminho. Eu vim te dizer que o Senhor já tinha um caminho antes que a crise chegasse. Você está aí? Eu acho que você não chegou ainda. Antes que o problema chegue, Deus já tem uma saída. O problema nem chegou, Deus já deu a saída. Aleluia! Antes que a dor chegue, Deus já tem uma saída. Antes que os decretos tivessem sido assinados, Deus já tinha colocado alguém lá dentro do palácio para interferir na tua causa. Antes dos decretos, Deus já tinha plantado alguém lá dentro do palácio para que pudesse interferir nos decretos de morte que constavam de ordenança contra nós. Diga comigo: Jesus já interferiu nos decretos de morte que constavam de ordenança contra a minha vida. Amém? Antes dos meus desertos, Deus já tinha preparado uma rocha que ia verter água. Você está aí não? Antes da minha fome, Deus já tinha preparado um pão que veio dos céus. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: quem pega, quem pega, quem pega, eu vou abrir acessos em teu favor. Quem pega, pelo amor de Deus. Teve gente que não teve coragem nem levantar a mão, ficou assim. Você, irmão, já estava pulando nessa palavra. Não dorme não, pelo amor de Deus, senão a bênção chega. E aí Deus está dormindo, vamos passar para o outro. Aí fala assim: mas aquele irmão só vive abençoado. Mas você só vive com a cabeça no mundo da lua. Amém? Diga comigo com toda a fé: eu tenho acessos pelas mãos de quem resolve. Você está aí? Você tem acesso pelas mãos daquele que resolve tudo. Eu nem me preocupo mais com nada, sabe por quê? Porque eu sei que o Deus que eu sirvo não vai me deixar em vergonha. Quem está aí? Lá dentro do palácio tem a rainha Esther. E Esther é como a igreja. Mordecai clama do lado de fora, sem nenhuma possibilidade de ser atendido. Mas Esther está lá dentro do palácio, com acesso à sala do trono. Você precisa entender quem você é. Amém? Diga: eu preciso entender quem eu sou. Amém? E você, como Esther, você já não está mais do lado de fora. Você já está pelo lado de dentro, porque Jesus, por meio do seu sacrifício, já rasgou o véu. Você tem uma porta que te deu acesso, porque o que impedia alguém de entrar com acesso? A lei. Porque a lei dizia o quê? Que alguém sujo não entra. É ou não é? Mas aí Jesus veio, e Ele nos purificou dos nossos pecados. Você não tem uma porta da lei que te mantém de fora mais, porque você já foi aceito pela graça de Deus. Enquanto a lei dizia assim: ó, se for bonzinho entra, ó, se cumprir os 10 mandamentos vinculados aos links das 603 decretos, aí você entra. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então pela lei ninguém entra, irmãos. Mas o Senhor já te colocou para dentro. Jesus já te deu o acesso que você precisava.
Se você já aceitou o Senhor como Salvador da tua vida, você já está para dentro dos muros. Se você já confessou de todo o coração que Jesus é o Senhor da tua vida, você já entrou pelos acessos. E você já está dentro dos muros. Eu quero te dizer nessa noite que quem está dentro está seguro. Quem está dentro do palácio está seguro. Quem está dentro do reino está seguro. Quem tem paternidade está seguro. Quem tem um irmão que o salvou está seguro. Eu quero dizer que quem está dentro está seguro, quem crê. Porque a morte do Senhor Jesus nos deu livre acesso. Jesus em sua morte anunciou a vida eterna e abriu o caminho de salvação. Quem está aí? Deus já mudou nosso status, quem crê? Quando Ele foi sacrificado na cruz do Calvário, Ele mudou o status. E aí de criatura você passou a ser filho. Amém? Ele transportou você das trevas para a luz, para o reino da luz. Nós podemos buscar socorro no Senhor agora. Nós temos socorro no Senhor agora. Diga comigo, eu posso buscar socorro agora, porque o meu Deus pode me socorrer em tudo que eu possa estar passando. Todos podemos buscar socorro no Senhor, mas a pergunta que segue é: por que não busca? Todos podem buscar socorro, mas a pergunta que segue é: por que não busca? Tem gente que só ora quando todos os recursos já acabaram. Tem gente que só busca quando não tem mais jeito. Porque embora Esther pudesse buscar socorro no Senhor, Esther 4, nos versículos 8 ao 11, vai dizer: também lhe deu um traslado do decreto escrito, que se publicara em Suzã, para os destruir, para que mostrasse a Esther, e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Rataque, e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Rataque, e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no palácio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Você está aí? O que Esther está dizendo é: há um decreto que diz que alguém que não foi anunciado, que não foi convidado, não pode entrar na presença do rei. E a Esther traz o relatório. Ela diz assim: fazem 30 dias que eu não me encontro com o rei. Fazem quanto tempo? Esther está dizendo o seguinte: quem é casado sabe. Imagina o rei. Fazem 30 dias que Esther não tem intimidade com o rei. A pergunta que se faz necessária para esta noite é: faz quanto tempo você não tem intimidade com Jesus? Uma semana, 2 semanas, 1 mês, 1 ano, não sei. Mas essa noite Deus está falando com você. Quem não tem intimidade não tem acesso ao rei. Rabandarassuri de cantarás. Então, por que Esther não busca? Quando Esther é desafiada a entrar na presença do rei, para apresentar a causa do seu povo, ela vai dizer assim: a lei diz que eu não posso entrar. O que Esther está dizendo? Estou dentro do palácio, mas a lei não me permite entrar, porque ainda tem uma outra porta.
A porta que Mordecai está é a porta que dá acesso ao palácio, mas o palácio, no lugar que fica, o lugar que o rei se assenta, tem outra porta. Esther está dizendo o seguinte: eu estou dentro do palácio, mas fazem 30 dias que eu não tenho intimidade com o rei, e eu não posso entrar sem ser convidada, porque a sentença é sentença de morte. Quem está aí? Então, embora Esther pudesse buscar o socorro no Senhor, Esther está dizendo: há uma lei que não me permite entrar. Que Esther está dizendo: tem 30 dias que o rei não me chama. Então o que acontece com Esther nesse momento? Ela pode, diga, ela pode. Ela pode porque ela é esposa do rei, sim ou não? Mas por que ela não entra? Porque ela está com medo. Sabe por que Esther não? Ela pode, porque é esposa, mas por que ela não entra? Porque ela não ousa. Olha para alguém e diga: há acessos que você ainda não entrou, porque ainda não ousou no Espírito. Você está aí, não? Então é que eu vejo isso na vida de muita gente, porque Esther, ela pode, mas ela não ousa entrar. Diga, ela pode, mas não ousa. Diga de novo, ela pode, mas ela não ousa. Você sabia que há muitas coisas que Deus já tem preparado para você, mas você não recebeu porque você não ousou no Espírito? Aí você fica, ai, tadinho de mim. Só que você precisa de ousadia para ir mais longe. E eu vejo na vida de muita gente que pode, mas não ousa. Você pode orar pelo enfermo? Pode, mas você não ousa. Você pode expelir demônios em nome de Jesus? Pode, mas não ousa. Você pode avançar para uma nova estratégia? Pode, mas você não ousa. Você pode ir para um outro nível espiritual, financeiro, emocional, familiar? Pode. Por que não vai? Porque não ousa. Diga para alguém: o que abre acessos não é só poder, mas é a ousadia que vai te levar a um outro nível que está acima da tua realidade. Você pode? Sabe por que não vai? Porque não ousa. Ah, mas que eu tenho medo. É que disseram que eu não posso. Você pode entrar numa faculdade, não entra por quê? Porque não ousa. Ah, porque lá na minha casa ninguém se formou. Porque você não tem tido ousadia para ir além de onde os outros da tua casa já foram. Você está aí? Você pode expulsar demônios, não expulsa por quê? Porque não ousa. Posso continuar? Diga para alguém: você pode. Diga para você mesmo: ouse. Porque Jesus Cristo fez você poder. Você tem, nessa noite, a oportunidade de ousar ir para um outro nível. Aleluia. Pare de olhar para as tuas limitações humanas. Pare de olhar para as suas limitações naturais. Pare de olhar para as limitações mentais, intelectuais. Pare de olhar para as limitações do recurso que você tem. Ouse. Não estou falando de humanismo, estou falando de ousadia no Espírito. Não estou falando de irresponsabilidade, porque fé tem que ser movida com responsabilidade. Mas o que o Senhor está falando com você é: ouse. Ouse dar um passo além.
Sabe o que é, apóstolo? É que o meu comércio é do tamanho desse quadradinho, tá bom, sabe? Graças a Deus por isso, tá tudo certo. Ouse, alargue as estacas. Minha empresa está faturando aí 3 mil por mês, tá tudo bem, né? Ouse. Eu estou com um monte de conta, estou no vermelho, mas é assim mesmo, né? Afinal, o Brasil está em crise. Ouse! Os céus não estão em crise. As ruas da Nova Jerusalém são de ouro. Pega e leva para casa. Estou em crise? Não, estou em Cristo. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ou a velha realidade já passou, eu estou seguindo para um outro nível. Quem ousa? Sabe qual é o problema seu? É que você pega uma palavra como essa, e você acha que é uma palavra motivacional. Não, isso é uma palavra profética. Porque antes de chegar amanhã, Deus já preparou tudo. Aí você não fica no culto porque você fica com a cabeça no problema de uma situação que nem chegou amanhã ainda. Ouse colocar as suas preocupações na mão daquele que resolve. A gente pode, a gente só não ousa. O que diferencia uma pessoa de outra pessoa é o seu nível de ousadia. Você está aí? O que distancia você do milagre é a ousadia. Porque alguns chegam mais longe do que os outros, porque decidem ousar no Senhor. Não estou falando de dar um passo que Deus não mandou, estou falando para ousar, mesmo quando você não está vendo possibilidades. Deus, eu tenho coragem de ir, não tenho meio, mas tem coragem. Não vai pegar dinheiro no banco irresponsavelmente, não. Deus vai te dar o caminho, Deus vai te dar os acessos e vai te conectar às pessoas. Eu conheço uma pessoa que tem uma grande habilidade, só que não tem o recurso. Eu liberei uma palavra na vida dessa pessoa e disse: olha, é o seguinte, você tem coragem? Tenho. Tem ousadia? Tenho. Apóstolo, só não tenho dinheiro para tal. Eu disse, sabe o que para ela? Então Deus vai te apresentar alguém que não tem a habilidade, o conhecimento e o entendimento que você tem na tua área. Sabe o que aconteceu? Uma pessoa, não existe do nada com Deus, porque Deus faz tudo com propósito. Alguém bate a porta dele e fala assim: ó, negócio seguinte, estou pensando em montar um negócio X, estou com um recurso reservado para isso, mas não tenho habilidade nessa área. Sabe o que aconteceu? Quando junta a fome com a vontade de comer, você está aí não? Glória a Deus. Deus vai conectar pessoas. Mas eu não tenho, mas Deus tem. Eu não tenho, mas Deus vai levantar pessoas que têm. Você está aí não? O que distancia você do teu milagre é a ousadia. Porque eu não estou falando de uma ousadia humanista, queridos. Eu estou falando de uma ousadia no Espírito. Busque na tua memória. E com certeza você vai lembrar de bênçãos que você já recebeu. Por quê? Porque algumas coisas que já aconteceram na tua vida, aconteceram porque você teve ousadia. E pasme, quando você é encorajado no Espírito ousadamente, vai aparecer alguém com espírito de porco e falar para você: não, mas você não pode. O Satanás vai levantar para tentar fazer o quê? Te desencorajar. Aleluia. Quem está aí? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Dos 12 espias da terra prometida, dos 12, quantos entraram na terra? Josué e Calebe. Porque eles ousaram, eles pensaram com a nova mentalidade.
Eles não pensaram com a mente de gafanhoto, eles pensaram com a mente de filhos. Eles não pensaram com a mentalidade de alguém que não tem, eles pensaram com a mentalidade de alguém que é herdeiro. Ei, preste atenção nessa palavra. Pare de pensar como gafanhoto e comece a pensar como herdeiro. Uou! Não sou gafanhoto, não, está repreendido. Então receba uma mentalidade que você vai receber hoje, que vai mudar tudo. Uma mentalidade de herdeiro. Diga: eu tenho. Embora eu não tivesse entendido, eu tenho uma mentalidade de herdeiro. Cara, se você entender que você tem uma mentalidade de herdeiro, você nunca mais vai ser um pedinte. Ai, não tem, tadinho de mim, coitadinho do inferno, coitadinho do gafanhoto. Mas você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus. Josué e Caleb estavam já se vendo com os pés na terra prometida. Ei, não aconteceu ainda, apóstolo, não aconteceu, mas Deus está liberando acessos para que aconteça. Não cheguei, mas vou chegar. Por quê? Porque uma palavra profética, ela abre um caminho de novas possibilidades. O que está acontecendo nesta noite? Deus está criando um caminho para você entrar para um outro nível de relevância. Aleluia! É a ousadia que diferencia homens de meninos. Amém? Tem coisas que você tem na vida porque você ousou. Tem gente que se formou numa universidade porque ousou. Tem gente que saiu da condição de empregado para empregador porque ousou. E Deus vai alargar estacas nesta noite. Só que Deus não vai dar algo grandioso para covardes. Deus vai dar algo poderoso, grandioso, extraordinário para homens e mulheres ousados. Eu já vejo, pela fé eu já vejo. Eu já vejo pessoas sendo transportadas para outro nível. Eu já vejo você saindo daquela casa que você espirra, você cai para fora da casa porque é tão pequena. Deus te dando novas possibilidades. Você está aí, não? Uou! Você tem mente de herdeiro. Não tinha, mas receba agora. Tem gente que saiu da posição de empregado porque ousou. Tem gente que começou no ministério porque ousou. Quando Deus me chamou e me deu a visão do ministério Ágape Nova Aliança, eu, a bispa, éramos pastores de um grande ministério. E eu falei com a bispa: mas e agora? Como é que a gente vai fazer isso? A bispa entrou um dia lá no quarto e eu estou lá falando com o anjo. E o anjo falou assim: o pai mandou entregar isso aqui para você. Mas o que é isso? 10 palavras, tudo escrito em hebraico, irmão. Eu falei: Jesus, eu não estou entendendo. Não estou entendendo nada. E o Senhor falou assim para mim. O anjo falou assim: o Espírito Santo vai te visitar daqui a 7 dias e vai revelar cada palavra que está escrito nesse rolo. A bispa entrou no quarto, recém-casado. O que esse homem está aí com esse outro? Você está entendendo o mistério, não? Aleluia! Quem está aí? Mas não acredito, irmão. Só quem anda por fé, anda em novas dimensões. Aí ali nasce o ministério Ágape, dentro de um quarto, falando com o Senhor. Deus vai te dar coisas novas a partir de hoje, em sonhos, revelações. Deus está ampliando projetos nesse lugar. Remandarasherebaia. A ousadia altera posições. A ousadia abre acessos, a ousadia abre caminhos. A ousadia de Jesus de enfrentar a morte na cruz trouxe salvação a todos que creem no seu nome. Ousadia, ousou morrer por cada um de nós.
E por causa da ousadia de Jesus, nós temos a mentalidade do reino. Por causa da morte e ressurreição de Jesus, nós temos a mentalidade do Pai, nós temos a mentalidade do Espírito, nós temos a mentalidade do alto, do reino, do Pai, porque eu sou o herdeiro. E diga: eu sou herdeiro. Você está aí? Gente, acho que vocês não estão aqui não. Eu disse que Esther podia, mas ela não, ou Esther podia, mas não. Hoje eu vou profetizar em sua vida mais uma vez, que a covardia vai sair, que a timidez vai sair, que o medo vai sair, que a preguiça vai sair, que os traumas vão sair, que os travamentos vão sair. E a partir desta noite você vai ousar, você vai romper com todas as limitações. Faz assim, ó, profeticamente. Sabe o que é isso? Romper com limitações dos braços, da mente, familiar, emocional. Romper para ir além, romper para ir mais longe. Ah, apóstolo, mas eu já estou caminhando. Mas a partir de hoje você vai andar. Ah, eu já estou andando, então você vai correr. Já estou correndo, então vai voar. Outros níveis. Quando, apóstolo? Ei, aponte para um ou dois e profetiza na vida dessa pessoa. A partir dessa noite, olhe para alguém e profetiza. A partir dessa noite, com voz profética, irmão. Não é com medinho, não. Você já recebeu a ousadia, amém? De novo, só foi ensaio. Profetiza na vida de alguém. A partir dessa noite, você vai ousar um sonho, vai ousar um crescimento, vai ousar um voo, vai ousar uma faculdade, vai ousar um casamento, vai ousar novas experiências, vai ousar algo inédito. Aplauda Ele. Mais ainda, e glorifica mais ainda. Recebe. Você é herdeiro, herdeira. Ele está aqui. Rebandou cotote chequetede contadaba chorebaia. Ouse. Deus vai te dar novas experiências. Alguém vai olhar para você e falar: mas você não era fulano de tal? Pelo lado de fora eu sou mesmo. Continuo careca, continuo baixinho, mas o que tem dentro de mim, você não pode ver, você não pode perceber, mas eu tenho, porque recebi no culto de domingo uma ousadia sobrenatural. Você pega isso pelo amor de Deus? Você recebe pelo amor de Deus? Eu sinto que Deus está gerando algo muito novo aqui, que vai alterar a tua trajetória de vida, que vai alterar a trajetória da tua família, que vai alterar a trajetória da tua vida de empreendedor, que vai alterar a tua mentalidade, porque a partir de hoje você vai ousar. E a partir desta ousadia, isso vai transbordar sobre a vida de muita gente. Esther podia, mas não ousava. Diga: eu recebo a ousadia que vem do alto agora. O capítulo 5 de Esther, no versículo 1: depois de 3 dias, Esther vestiu seu traje de rainha, colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono de frente com a porta de entrada. Quando o rei Assuero viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. A pergunta que se faz nesta noite é: onde estava o rei? O rei estava no mesmo lugar, assentado no seu trono, olhando para a porta, esperando alguém entrar. Irmãos, a Esther era a esposa do rei Assuero. O rei está 30 dias
sem ver a esposa. Eu disse que eram quantos dias? Cuidado com, aí eu vou falar de algo mais íntimo, de casamento. Cuidado com o tempo, com o distanciamento que rouba você. O rei está 30 dias sem ver a esposa, e 30 dias significa que a intimidade deles está comprometida. Quando você não tem um encontro com Jesus todo dia, sua intimidade com Ele fica comprometida. Você está aí? Tem gente que fica dias, tem gente que só ora quando vem na igreja no culto, irmão. E alguns nem quando vem na igreja. Aí você vai espaçando cada vez mais e vai esfriando cada vez mais. Porque a sua vida de oração é seu jejum, que vai fazendo sua intimidade cada vez mais próxima. Então a intimidade do rei Assuero com Esther está rompida por 30 dias. E tudo que restava ao rei era olhar para a porta. Um homem 30 dias longe da intimidade está frágil. O rei Assuero está frágil, emocionalmente frágil. A Bíblia diz que aquela mulher que tinha acesso estava abdicando de intimidade. O que o rei Assuero estava esperando, o que eu vejo é que aquela mulher tinha acesso, mas estava abrindo mão da intimidade. E por falta da intimidade ela tinha medo. Por falta da intimidade ela tinha insegurança. Por falta da intimidade ela tinha dúvida. E o que eu quero dizer com isso é que quando nós abrimos a mão da intimidade com Deus, a gente é tomado pelo medo, a gente é tomado pela insegurança, a gente é tomado pela dúvida. Sim ou não? A gente é tomado pelo receio, porque a gente vai abrindo mão da intimidade, aí o medo vai assumindo o controle, e aí nós vamos perdendo a ousadia. Você já percebeu quando você está em jejum, você fica valente no sentido espiritual? Parece que você é maior do que você realmente é, sim ou não? Nós cuidávamos de uma casa de recuperação, e aí um dia houve uma rebelião na casa de recuperação, e eu era o pastor que cuidava de lá. E aí me ligaram e falaram: olha, o negócio está sério, teve uma rebelião aqui, e os meninos não ouvem ninguém, e falaram que se chamar até a polícia vão atirar fogo em tudo. Mas aí eu estou chamando o senhor, porque eles te respeitam, então o senhor pode vir aqui? Eu falei: posso, agora mesmo. Peguei o meu carro e fui para lá. Cheguei lá, peguei um irmão aqui da igreja e fui comigo. Falei: ó, que aí se eu já apanhar, a gente apanha tudo junto. Chegamos lá. Os jovens que obviamente faziam uso de entorpecentes e agora estão ali numa casa de recuperação, estão totalmente transtornados, perderam o controle da casa. Eu cheguei lá, falei: Jesus, me reveste, porque são muitos jovens, são muitos homens, e apenas um obreiro aqui, e se der errado, mas eu sei que o Senhor está na frente. E entrei, irmãos, entrei na casa de recuperação, falei: paz, meus amados, glória a Deus. O que está acontecendo aí? Aí Deus me deu uma ousadia, irmãos, e eu comecei a ministrá-los no Espírito. Falei: sentem aqui, Deus tem uma palavra ao coração de vocês, sentem em nome de Jesus. Aí sentou todo mundo. Aí eles foram acalmando, o Espírito Santo foi acalmando eles, todo mundo ficou calmo, tranquilo. Conversei com cada um, ministrei a vida deles. Falei: gente, o que está acontecendo? Rapaz, a gente está cuidando de vocês, vocês estão montando um motim, uma rebelião, quer pôr fogo na casa. Vocês são homens de Deus, estão aqui para viver uma nova etapa, um novo tempo. Aí acalmou a rebelião, deu tudo certo, e cada um foi para o seu quarto. Aí falei: ó, você fica, que ele era o líder. Falei: você fica, quero conversar com você. Um cara, irmão, de 1,80 m de altura. Falei: eu quero trocar uma ideia com você, senta aqui. Aí eu fiquei: você senta porque eu sou muito baixinho, você fica sentado mesmo. Falei: rapaz, você está maluco? Aí, irmão, peguei ele, como ele era o líder, eu dei umas escovadas no homem.
Aí você imagina um cara de 1,68 confrontando o cara de 1,8. Meu Deus do céu, só na ousadia do Espírito mesmo. E aí eu terminei e falei: você entendeu? Glória a Deus, cara, te amo. Abracei ele. Aí ele falou assim para mim: pastor, vou falar uma coisa para o senhor. Eu sou mais alto que o senhor, tenho mais força que o senhor, mas quando o senhor entra aqui, rapaz, parece que o senhor é gigante e a gente é tudo pequenininho. Aí a gente ficou aqui, quando o senhor chegou, parecia que o senhor, meu Deus do céu, eu pensei que o senhor veio com um monte de gente. Aí ele falou assim: mas nós entendemos que é o Espírito de Deus que está na vida do senhor, e nós vamos obedecer, nós vamos fazer isso nunca mais. O senhor me perdoa? Aí aquele homem daquele tamanho me abraçou, chorou igual uma criança nos meus ombros, e eu chorei com ele. Falei: cara, eu amo você, isso é importante, mas cara, você entende? Preste bem atenção. Não é a sua altura, não são suas dimensões, não é a sua habilidade, é o Senhor que vai te dar estruturas para você ousar. Aleluia! O rei estava onde? Na porta. O problema, querido, é que nós estamos trocando intimidade com ele pelos programas de TV, pelos nossos afazeres, pela nossa correria, pelos prazeres, pelas distrações. E o rei está dizendo: quando é que ela entra? Ei, preste atenção. Quando você estava preparando para vir, o rei estava aqui falando assim: que hora que ele chega? Que hora que ela chega? Você está aí? Não? Você não sabe, querido, quando você chegou, o rei já estava aqui com o cetro na mão, esperando quando é que vai chegar. E aí você está aqui para a glória de Deus, amém? Olhe para alguém e diga: não troque a sua intimidade espiritual pelos prazeres e pelas distrações deste século. Amém? O rei está dizendo: quando que ela entra, e ela do lado de fora com medo, com incerteza, com dúvida, ela está fora insegura, ela está do lado de fora acovardada, ela pode viver com milagre, mas não está vivendo, ela pode alterar os resultados, mas está amedrontada, ela pode alterar o decreto, mas não está fazendo. Por quê? Porque ela tem evitado entrar na presença. Faz quanto tempo você tem evitado de entrar na presença do Espírito Santo? Não, apóstolo, é porque eu errei, porque eu falhei. Entra. Ele não veio para os bons, ele veio para os maus. A gente não está aqui porque a gente é maravilhoso, a gente está aqui porque a gente está sendo aperfeiçoado. Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja aperfeiçoado. Cada dia eu falo na minha oração: Deus vai me aperfeiçoando, vai matando esse velho Júnior e vai fazendo de novo. Senhor vai, porque sozinho eu não consigo. Sozinho você não consegue, sozinho a gente não consegue, mas nós temos um intercessor, nós temos um consolador, nós temos um auxiliador. O seu nome é Espírito Santo. Onde eu não posso, Ele pode. Onde eu não alcanço, Ele pode me fazer alcançar. Hoje o amado está aqui para romper e quebrar as tuas inseguranças, as suas incertezas. O seu amado está pronto para estender o cetro em favor da tua vida hoje. Eu já caminho para o término. Quando ela entra diante de Assuero, ele estende o cetro e ela recebe a graça do rei. Ela não vai morrer. A rainha Esther é favorecida ao entrar na presença do rei. Eu e você fomos favorecidos quando entramos pela porta, e a porta é Cristo. E sabe o que ela ainda ouve? Presta atenção. Ela está de fora, ela está com medo, ela está insegura, ela está desencorajada, ela está sem ousadia. Mas quando ela entra e o rei estende o cetro em favor dela, sabe o que ela vai ouvir de Assuero? O que você quer, Esther? Porque até a metade do meu reino te darei. Preste atenção. Aquela que estava lá fora, amedrontada, assolada, intimidada, ela não sabe que o acesso ao rei traz para ela
uma herança sobrenatural. Quando você entra aqui na presença do Rei, você recebe uma herança sobrenatural. Jesus te espera hoje e Ele te diz: entra, vinde a mim os cansados, sobrecarregados, amedrontados, intimidados, e eu vos aliviarei. Vem mais perto, entra porque eu quero estender a minha misericórdia sobre ti. Entra porque eu quero estender a minha graça sobre você hoje. Entra porque eu quero te apresentar o meu favor. O que eu e você precisamos saber é que o Rei te espera nesta noite para te dar um destino, para mudar a tua realidade, para te dar o reino dos céus. Hoje o Senhor está aqui para julgar a sua causa, para estender o cajado sobre você, o cetro sobre você, para atender o seu pedido, para ouvir a tua oração. Romanos 5, o apóstolo Paulo vai dizer, e nos vai explicar isso no verso 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Diga comigo: Jesus é a porta aberta em favor do Pai. Queridos, o Espírito Santo vai te dar coragem e ousadia para que você possa avançar. Efésios 2,18 diz assim: porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Diga para alguém assim, ó: você tem livre acesso. Efésios 3,12 diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Diga comigo: eu recebo a palavra de Efésios 3,12. Eu recebo ousadia, eu recebo acesso, eu recebo confiança mediante a fé que eu tenho nele. Você está aí? Você não vai ficar mais para o lado de fora, por causa de suas limitações, por causa dos seus medos, porque você já recebeu por meio do Senhor Jesus acessos para uma nova vida cheia de graça, cheia de poder, cheia de autoridade e cheia de ousadia. Esta noite o Senhor te dá ousadia e confiança para que você possa ir mais longe. Tem gente aqui que até podia, mas não acessava por causa da culpa, do medo e da insegurança. Eu não sei qual a porta que ainda não estava acessível, mas essa noite você está recebendo ousadia para acessar. Essa noite, entre na presença do Rei. Ele tem em suas mãos o decreto que salva. O seu Rei tem o decreto que te livra. O teu Rei tem o decreto que altera a tua vida. O Rei está hoje te dando acessos, ousadia, coragem, autoridade, para que você resista às armadilhas do diabo. A presença do Rei na tua vida te dará autoridade contra os decretos. Como filho e como filha, receba ousadia. Como filho, receba acessos. Como filho, receba livramentos. Como filho, avance contra as armadilhas e desfaça hoje da tua vida, da tua família, do teu casamento, da tua vida profissional, da tua vida emocional. Deus está quebrando os decretos da tua vida hoje. E para encerrar, Salmo 24:7 diz assim: o Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você tem acessos, amém? Deus está te dando ousadia, amém? Deus está te dando a mentalidade de herdeiro, amém?
Esther podia, mas não acessava porque não tinha ousadia. Tem gente que podia, mas não acessava porque não tinha ousadia. Recebe hoje. Tua vida nunca mais vai ser a mesma depois dessa palavra, você crê? Eu vim a convite de alguém. Não, você veio porque o Espírito Santo tinha uma palavra ao teu respeito. Você não veio porque deu vontade. Você não veio porque você tinha um compromisso aqui com essa casa. Não, você veio porque a palavra de Deus tem um compromisso de acessos na tua vida hoje. Se ponha de pé, por favor. A palavra diz que Amã preparou uma forca, porque o rei perguntou para ele assim: o que eu poderia fazer com um homem honrado, digno, um homem que honrou o rei, um homem piedoso? E Amã, pensando que era ele, disse assim: a sugestão que eu dou para o rei é a seguinte: pegue o cavalo do rei, a sela do rei, a coroa do rei, a vestimenta do rei, coloque sobre este homem. Eu estou dizendo que Amã estava achando que era ele o homem. Por isso ele orienta o rei a fazer o quê? Pegar o cavalo do rei, a sela do rei, a montaria do rei, as vestimentas do rei, a coroa do rei. E aí ele diz mais: e pega um príncipe do palácio para puxar o cavalo por toda a cidade de Suzã e declarar assim: assim se faz o rei, o homem que ele honra. E aí Amã fala para o rei Assuero: esse alguém vai puxar o cavalo e vai declarar em alta voz para toda a cidade ouvir: assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. O rei Assuero olhou para Amã e falou assim: é boa o seu conselho. Ele diz assim para Amã: pega o meu cavalo, pega a selaria real, pega a minha vestimenta, pega a minha coroa e faz tudo isso com Mordecai, porque ele é esse homem. Amã ficou até branco. E aí ele disse: como você deu a ideia de um príncipe puxar esse homem na cidade e gritar com um grande grita dizendo: assim se faz ao homem que o rei deseja honrar? Ele disse assim: Amã, você vai sair gritando em toda a cidade, puxando o cavalo com Mordecai montado, dizendo o que você falou agora. Amã queria morrer, irmão. Eu profetizo que há pessoas aqui, que pessoas levantaram sentenças contra a tua vida, levantaram mentiras e calúnias sobre a tua vida, que mancomunaram projetos para destruir você. E Deus está dizendo em alto e bom tom: a partir de hoje, todo decreto, todo intento, todo planejamento, tudo que foi feito contra os meus príncipes, contra as minhas princesas, contra os meus filhos, contra as minhas filhas, hoje eu estou mudando sentenças, hoje eu estou colocando em honra, hoje eu estou colocando em novos níveis, hoje estou colocando em novos patamares, porque assim se faz ao homem que o rei deseja honrar. Aplauda o Senhor bem forte.